Fala galera, beleza? Vamos aqui para o resumo da quarta etapa do Tour de France 2018. Vinheta! Bom, antes de começarmos a quarta etapa aqui, um recadinho rápido do Gabriel, representante da Tolkien aqui no Brasil, sobre um produto deles. Afinal de contas, alguém tem que pagar a conta dessa bagaça. Fala galera do Pra Quem Pedala, meu nome é Gabriel, sou aqui da Tolkien e eu quero mostrar para vocês hoje a caixa de direção Tolkien Egg Set. É uma caixa de direção muito bacana, que na mesma caixa de direção você tem 4 funções, 4 usos diferentes. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Nessa mesma caixa de direção você pode usar ela de forma semi-integrada, usando os 2 copos de alumínio diretamente no quadro, ou integrado, que são os rolamentos direto no quadro. E as outras 2 funções são os adaptadores, para espiga cônica ou espiga tradicional. Tudo isso na mesma caixa de direção. Só um rápido comentário sobre alguns desses produtos da Tolkien que eu acho legal, é que hoje em dia, com esse monte de formato que você tem, caixa cônica, caixa não cônica, né, eles têm alguns produtos voltados para essa coisa aí de você tentar comprar um produto só que se acomoda nos vários padrões que você tem hoje em dia. Que hoje em dia você tem eixo, boost, não sei, 1000 tipos de central, então isso acaba ajudando. Bom, mas vamos lá para o resumo do Tour de France. Quarta etapa, 195 quilômetros. Tivemos um sprint intermediário, ou seja, uma meta volante com 97,5 km. Para quem não sabe, meta volante conta pontos para a camisa verde. Atualmente o camisa verde é o Peter Sagan. Uma montanha de categoria 4, montanha não, uma subidinha de 800 metros, com 135,5 km, com 7,8% de inclinação média. Ou seja, era um topzinho de 800 metros com 8% de inclinação. E a etapa saiu de La Baule para Sarzeau. A fuga contou com 4 ciclistas, foram 9 quilômetros neutralizados, e aí depois começou a etapa mesmo, logo depois já saíram esses 4 ciclistas que formaram a fuga. Como ontem foi uma etapa de contrarrelógio por equipes, onde o pelotão inteiro fez força demais, que é diferente de uma etapa de montanha, sei lá, que alguns ciclistas vão fazer muita força, mas outros vão se formar lá o grupeto e vão demorar mais para chegar, ou então numa etapa plana que muitas equipes não tem nem sprinter, então os caras dão uma descansada. No contrarrelógio por equipes, absolutamente todo mundo faz muita força, então o pelotão estava meio preguiçoso hoje. Então a etapa foi lenta, demorou para acabar, e então o pelotão deixou a fuga abrir bastante tempo. Eles chegaram a abrir 8 minutos de vantagem sobre o pelotão. A Quick-Step, interessada nos pontos aí da camisa verde, tentando levar o Fernando Gaviria para a chegada, fez a maior parte do trabalho de captura. Até o Fernando Gaviria no final da etapa comentou isso, falou, poxa, hoje foi um dia difícil porque a equipe trabalhou praticamente sozinha, e foi mesmo isso que aconteceu. As outras equipes não ajudaram muito a Quick-Step no trabalho de buscar a fuga, que estava bem organizada e estava rendendo bem. A Quick-Step conseguiu ir diminuindo a vantagem da fuga, mas faltando 20 km ainda faltavam 2 minutos de vantagem, que a fuga ainda tinha de vantagem para o pelotão. Existe aquela conta, mais ou menos, que para cada minuto de vantagem da fuga, você precisa de mais ou menos 10 km para tirar esse, ou seja, se você tiver 30 km faltando, se a fuga ainda tiver com 3 minutos, ainda é possível de buscar e tal. Aí faltando 20 km, estava com 2 minutos, ok, mas faltando 10 km, faltava um pouco mais de 1 minuto, ou seja, eles não conseguiram tirar esse 1 minuto nesses 10 km. Aí começou a ficar aquela dúvida se a fuga conseguiria ser neutralizada ou não, se o pelotão conseguiria neutralizar a fuga ou não. Faltando 5 km para o final, rolou uma queda no meio do pelote, no meio do pelotão, a galera caiu lá e derrubou um monte de gente, e aí o grupo da frente ficou menor ainda, ou seja, aumentou um pouco as chances da fuga. Nessa queda, 2 ciclistas que estão na disputa da classificação geral ficaram, que foi o Rigoberto Urán e o Ilnur Zakarin. Esses 2 caras perderam um certo tempo ali, porque eles não conseguiram se reconectar e não estava valendo a regra dos 3 km, porque foi com 5 km. Então eles realmente tomaram um pouco aí de prejuízo de tempo. Mas a Quick-Step botou lá na ponta, a Sky depois passou na ponta, né, e eles conseguiram buscar os ciclistas da fuga, faltando 1 km para a chegada, eles encostaram nos caras. A Quick-Step foi fazendo um exemplar trabalho de embalada, é incrível o trabalho de embalada que eles fazem,
e faltando ali 400 metros para o final, o Gaviria tinha ainda um embalador, o Sagan na roda do Gaviria e o Greipel um pouquinho ali mais para trás. Como a chegada era numa leve subidinha, não chegava a ser uma subida, mas era um certo aclive, o Gaviria, que é um sprinter muito forte, mas não sobe tão bem, ele foi enrolando para arrancar, porque numa situação dessa, ele que é um cara muito explosivo, é melhor deixar mais para frente, porque você consegue, na pancada, ganhar dos caras. Aí ele enrolou, aí o Greipel saiu. Na hora que o Greipel saiu, ele saiu também, o Sagan começou na roda do Gaviria e depois pulou para a roda do Greipel e tentou passar. O Gaviria conseguiu, foi bem apertada a chegada, os três chegaram basicamente juntos, o Gaviria conseguiu abrir ali uma roda de diferença, e o Greipel e o Sagan chegaram basicamente juntos. Só que o Sagan, é até interessante isso, a técnica de jump dele, ele consegue projetar muito a bicicleta para frente na hora do sprint, tanto que geralmente nesses sprints muito apertados ele vence, porque você vê nessa chegada aí que ele ganhou só no jump, ele nem tinha conseguido passar o Greipel 100%, mas como ele consegue projetar muito a bike para frente, ele conseguiu passar um pouquinho ali na frente do Greipel. Então o Sagan ficou em segundo, o Greipel ficou em terceiro. Na classificação geral, tirando o Uran e o Zakharin, não teve nenhuma grande mudança. Todos os outros têm os bônus de tempo, ele é uma bobaginha, mas não teve nenhum grande prejuízo de tempo para os outros ciclistas que estão disputando a classificação geral. Então, bom, foi isso. Esta foi a etapa de hoje, quarta etapa concluída, e amanhã tem mais. Espero que vocês tenham gostado deste resumo. Comentários aqui sobre o que vocês acharam. Vou deixar o link desse produto da Tolkien aqui para vocês darem uma olhada. Passadinha no Patreon, se vocês se interessarem em apoiar o canal, like no vídeo e aquele processo todo. Beleza? Falou, galera. Abraço pra vocês. Tchau!